Há milhares de anos, filósofos, exploradores e sonhadores se perguntam: e se Atlantis realmente existiu? A cidade lendária, descrita por Platão em 360 a.C. como uma civilização avançada, poderosa, afundada no oceano em um único dia de catástrofe, ainda hoje habita o imaginário coletivo como um dos maiores mistérios da humanidade. Uma civilização que floresceu e foi destruída em um piscar de olhos, ou ao menos é o que nos dizem os mitos. Mas e se a lenda for mais real do que pensamos? Bem-vindo à Toca do Coelho. Hoje vamos atravessar o tempo, o mito e o fundo dos mares em busca da verdade por trás de Atlantis, a cidade submersa. E talvez o que encontrarmos não seja apenas uma história afundada, mas um alerta. O relato de Platão, nos diálogos Timeu e Crítias, é a única fonte escrita da antiguidade que descreve Atlantis em detalhes. Ele nos fala de uma ilha próspera, além das colunas de Hércules, o que hoje conhecemos como Estreito de Gibraltar. Essa ilha abrigava um império naval poderoso, com reis descendentes do deus Poseidon, que governavam com sabedoria e força. A capital era circular, dividida por anéis concêntricos de terra e água, interligados por pontes e canais. Platão falava de uma sociedade que dominava arquitetura, agricultura, engenharia hidráulica, política e ciência de maneira extraordinária. Era uma civilização utópica, rica em recursos, moralmente íntegra, até que caiu em decadência. O orgulho cresceu, a arrogância dominou. E segundo Platão, foi essa híbris que provocou sua ruína. Os deuses, enfurecidos, destruíram Atlantis com terremotos e inundações em apenas um dia e uma noite. Ao longo dos séculos, inúmeros exploradores buscaram Atlantis. Cartógrafos medievais a desenharam no meio do Oceano Atlântico. Cristóvão Colombo navegou acreditando que encontraria terras mencionadas por Platão. Alguns afirmam que os astecas e maias são descendentes de sobreviventes atlantes. Outros associam o continente perdido à Lemúria ou a Mu, outras terras mitológicas submersas. Nos tempos modernos, com tecnologias avançadas como sonar de alta precisão, satélites e veículos submarinos não tripulados, imagens começaram a surgir. Em uma baía remota na ilha grega de Zakynthos, um mergulhador encontrou formações circulares que se estendem por centenas de metros. À primeira vista, pareciam colunas destruídas de um templo antigo. O local foi analisado por geólogos e arqueólogos. Durante anos houve debate. Seriam essas formações naturais ou os restos petrificados de uma cidade perdida? Outro local que intriga o mundo científico é o monumento de Yonaguni, no Japão. Um enorme complexo de estruturas submersas, com degraus perfeitos, paredes retas e formações que lembram portões e esculturas. Para o geólogo Masaki Kimura, não há dúvida, é um castelo submerso, com datação estimada em mais de 8.000 anos, o que contraria completamente a linha do tempo da civilização como conhecemos. Para outros pesquisadores, no entanto, trata-se de uma formação rochosa moldada por terremotos e erosão. A pergunta permanece: a natureza pode mesmo esculpir algo tão simétrico? As lendas locais também não ajudam a dissipar o mistério. Textos antigos falam de um palácio subaquático vigiado por tartarugas gigantes. E as formações em Yonaguni são semelhantes às descrições. Estaríamos diante de uma memória mitológica preservada por milênios? Ou de uma coincidência perturbadora? Perto da Grécia, o sítio de Pavlopetri é considerado o mais próximo que já chegamos de um Atlantis real. Descoberta nos anos 1960, essa cidade submersa data de mais de 3.500 anos atrás e possui uma estrutura urbanística surpreendente. Ruas retas, praças, residências bem delimitadas, até mesmo sistema de esgoto.
Ela foi submersa por uma série de terremotos, segundo os estudos geológicos. Pavlo Petri mostra que civilizações costeiras avançadas realmente existiram e que o mar pode esconder muito mais do que imaginamos. Mais ao oeste, no que hoje é a Bacia de Espartel, próxima ao Estreito de Gibraltar, imagens feitas por veículos subaquáticos revelaram o contorno de uma massa de terra que poderia, em tempos antigos, ter sustentado uma civilização. O geofísico Mark Gutcher analisou a área com modelagens digitais e, embora não haja ruínas visíveis, há sinais de elevação e subsidência que indicam atividades geológicas intensas, compatíveis com terremotos e tsunamis. O que impressiona é a similaridade entre a descrição de Platão e as características desse local. Uma ilha entre o Atlântico e o Mediterrâneo, destruída por um grande cataclismo. Teria Platão baseado sua história em testemunhos reais de sobreviventes de algum desastre natural? Ou transmitido oralmente por gerações? E se Atlantis não for um único lugar, mas uma soma de tragédias reais espalhadas ao redor do mundo? O mar guarda seus mortos, suas ruínas e seus segredos. A cada ano surgem novas evidências de estruturas submersas, da Índia à América Central, do norte da África ao sul da Europa. Algumas coincidem em idade, estilo, alinhamento astronômico. Estaríamos diante de uma civilização global antiga que foi apagada por uma mudança climática ou evento cósmico. Além das evidências físicas, há o simbolismo. Atlantis representa mais do que um lugar perdido. É um reflexo do nosso medo ancestral do colapso, de que nenhum império é eterno, de que o orgulho, o abuso do poder e o desrespeito às leis naturais levam à queda. Assim como os Atlantes pereceram em um único dia, nossa própria civilização também está à mercê de forças que não podemos controlar. Para muitos, Atlantis nunca foi apenas uma cidade, foi um aviso. E para outros, ainda é uma esperança de que existiu, de que sobreviveu ou de que renascerá. A busca por Atlantis é, em última instância, a busca pela verdade escondida nas profundezas da história e do oceano. Um chamado para olhar para trás e para dentro. E você, ainda acredita que Atlantis foi só um mito? Ou que há algo esperando para ser encontrado, muito abaixo da superfície? O que mais será que dorme sob as águas? Quantos outros segredos o tempo tentou esconder? E o mar engoliu em silêncio. Se você quer continuar descendo comigo pelos mistérios do mundo, siga a toca do coelho e prepare-se para descobrir aquilo que poucos ousam questionar. Porque aqui, o desconhecido não é o fim, é só o começo.